Olá, eu sou Pedro Paulo Pacheco e hoje nós vamos falar sobre paisagismo. Algumas pessoas imaginam que o paisagismo é a última etapa de uma obra. Não é bem assim, depende muito do cronograma. Porém, o cronograma mais perfeito para o paisagismo é ele entrar junto com os acabamentos. O paisagismo é toda aquela parte de vegetação externa e muitas vezes interna da casa que vai dar totalmente a forma da arquitetura e completar. Eu costumo dizer que o paisagismo são os cílios da casa. Sem eles, a gente não consegue ter aquela forma de arquitetura, principalmente aquele impacto. E entrar com o paisagismo no mesmo momento dos acabamentos é a melhor forma de você, quando mudar para a casa, já ter as plantas já formadas e já tudo planejado para que você tenha uma fotografia maravilhosa da sua casa quando você mudar. Por que é interessante a gente colocar o paisagismo já na parte dos acabamentos? Porque é a parte que menos tem agressão física e química de elementos que possam danificar essas plantas. Se a gente colocar o paisagismo na hora da concretagem, o concreto pode acabar vazando ou mesmo voar cimento e danificar essas plantas porque são produtos mais químicos. Na entrada dos acabamentos é a melhor fase porque só vai haver corte do material e essa poeira não agride tanto as plantas externas. Digamos que você começa a ter entulhos maiores ao invés de entulhos menores como pedras. E esses entulhos maiores você consegue realocar e não faz tanta sujeira e não gera tanto acúmulo de lixo numa obra. Entrando com o paisagismo, você tem que imaginar quais tipos de plantas você estaria disposto a ter. Porque uma coisa é quais tipos de plantas você gostaria de ter. Outra, quantas plantas você estaria disposto a ter. A disposição em cuidar dessas plantas, a disposição do terreno em receber essas plantas. Porque nada adianta a gente ter um terreno que pegue muito sol e coloque plantas de sombra. Um terreno muito pequeno e plante árvores que vão ser gigantes para casa e vão danificar tanto o seu alicerce quanto o alicerce dos seus vizinhos. O paisagismo ele tem que ser dimensionado em função da casa, do estilo arquitetônico. Uma casa clássica merece um paisagismo mais clássico. Uma casa mais moderna, algo mais conceitual ou mesmo tropical, que é o que a gente pode ter de melhor aqui nos nossos trópicos. A minha casa vai ter um paisagismo típico de Mata Atlântica, porque eu tenho essa mata aqui atrás, que é uma reserva de Mata Atlântica, e eu quero reflorestar toda a área em volta. Porém, as árvores vão ficar um pouco distantes da minha casa. Para preservar a minha casa de sombra, então vai ter bastante iluminação e as árvores poderiam atrapalhar isso, e principalmente não entupir os condutores e calhas, porque muitas vezes a gente planta aquela árvore maravilhosa, que ela fica somente alguma fase do tempo totalmente verde e o restante cai todas as folhas. E essas folhas vão fazer obstrução de todas as calhas e condutores e deve acabar chovendo em tudo dentro da sua casa e não é essa a intenção. O paisagismo ele tem que ser direcionado para quê? Para que você também não agrida o meio ambiente. Colocar vegetação que possa ser agressiva, como algumas trepadeiras que possam subir nas árvores e matar as árvores ou mesmo alastrarem para outros lotes e danificarem toda essa fauna e essa flora envolvida, são muito prejudiciais. Por isso a importância da gente procurar um profissional. Eu sou formado em arquitetura, tenho alguma base de paisagismo, mas o ideal é que você procure um engenheiro agrônomo ou mesmo um paisagista, que é o que eu procurei aqui para o meu escritório e é o que eu tenho de profissional lá também para atender os meus clientes. Porque esse tipo de profissional conhece o tipo de espécie e principalmente o que aquela planta ou o que aquela árvore vai se tornar no futuro. Porque a gente compra uma muda desse tamanho, depois elas viram mudas gigantescas como estão atrás de mim. Tudo leva tempo, porém o tempo passa muito rápido. A gente tem visto isso ultimamente. 5 anos pode ser o tempo para essa árvore danificar toda a sua casa e você perder toda a estrutura. Por isso, tudo deve ser levado em consideração. Como eu disse, palavra de ordem é planejamento. E no paisagismo, a gente também tem que fazer isso. Espero que vocês tenham gostado. Curtam e compartilhem e até o próximo vídeo.